entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta, 26 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Mente tanto que nem sente, pelo amor de Deus, gente, a pessoa não vive assim não, vive mentindo sem nem sentir que mente. Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. É um assunto muito impressionante, também uma pesquisa, um estudo, e os estudos nos ajudam a reflexão, né, gente? A gente aprende muito com os estudos, né? Aqui outro estudo que aponta que ter amigos faz bem à saúde. Eu não sei quantos amigos você tem. Está vivendo um tempo em que as pessoas dizem que são amigos de quem na verdade nunca foram amigos. Dizem que são amigos porque de alguma forma se sentem bem quando afirmam que estes são os seus amigos. Mas será que são amigos mesmo? Quem são os seus amigos? Você tem uma listinha aí, só para fazer um exercício prático. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse tema especificamente, mas só para fazer um exercício prático. Diz para mim aí, quais são os seus amigos? Faz uma listinha. Amigo, não é? Amigo, gente que você pode contar aquelas histórias. Eu posso ligar 3 horas da manhã para ele ou para ela e ele vai estar pronto, ela vai estar pronta a me ajudar. E você também, de igual forma, seu telefone vai estar liberado. Você vai ficar fingindo que não ouviu, hein? Olha aí, ouvinte, pelo amor de Deus, hein? Como honrar pai e mãe? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes, se muitas vezes eles provocam a ira dos filhos. Como respeitar os pais se muitas vezes eles não respeitam os filhos? Qual a melhor forma de dizer aos meus pais que quero o respeito deles sem que eles me castiguem por dizer isso? Será que os pais sempre têm razão? Ao desonrar meus pais, no futuro meus filhos também irão me desonrar? Tá com medo, hein, ouvinte? Já, hein? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô, querido pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. Também diz que nós não devemos provocar os nossos filhos a ira. Qual é o ponto aí, pastor Gilton? Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes da 93, bom dia, amigos da mesa, bom dia, deputado, é um prazer vê-lo outra vez, aproveitando que está aqui no momento de abraço, não é? J.R., a sua pergunta, ela é muito importante porque nós temos que pensar sempre nessas situações considerando todo o contexto e não somente o momento em que a pessoa está vivendo. Quando nós pensamos só naquele momento que a pessoa está vivendo, às vezes nós temos experiências de pessoas que têm pais que são incapazes de exercer uma disciplina com equilíbrio, são incapazes de orientar com segurança, são pais que muitas vezes confundem autoridade e acabam sendo pais até ruins para os filhos. Então, pensando só naquele momento, fica difícil realmente pensar que o mandamento é honrar sempre, honrar em todos os momentos, em todas as oportunidades. Mas quando a gente começa a trabalhar essa ideia, pensando no contexto mais amplo da vida, pensando de que nós estamos neste mundo com um propósito de Deus para as nossas vidas e que as experiências que vivemos são experiências que vão nos preparando para as experiências futuras, para o desenvolvimento. Então a gente tem que pensar que mesmo tendo um pai que causa dificuldades ou sofrimento, ele pode ser naquele momento sofrimento, mas ele está preparando essa pessoa para outras experiências na vida. Então
por mais difícil que seja, deve prevalecer, no meu entendimento, a orientação de que deve haver o respeito. E se o pai está sendo um opressor, a mãe, sei lá quem seja, o responsável, é preciso vencer essa batalha com oração, com fé em Deus, com confiança, porque o princípio da rebeldia nunca ensina, nunca ajuda. Quando o pai provoca o filho à ira, pastor, e quando é o contrário, o menino tá lá, de repente o pai chega, a mãe, pai, né, pais, chegam lá e produzem esse tipo de coisa. É até difícil imaginar o que é provocar a ira, mas tem muita gente que tem habilidade. Tem gente que, não é? Pastora Luciana, vamos ouvir a pastora Luciana, nossa menina da mesa de hoje, pastora da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, menina da mesa de hoje, fala com preferência. Bom pastora dia. Luciana, como é que funciona, na sua opinião, assim, na prática, para exemplificar para os nossos ouvintes essa questão de provocar os filhos à ira? Bom dia, JR, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu acho que os pais, às vezes, eles não querem exercer autoridade, mas autoritarismo. Não é? Eu acho que uma criança, ela não é um adulto, claro, é um ser humano em desenvolvimento, mas não é um cão. Não é que a gente possa dar ordens e não respeitar a individualidade dessa criança, porque ela é um ser humano, em desenvolvimento, mas é um ser humano. Vamos dar um exemplo de como um pai ou uma mãe pode suscitar a ira do filho. Você manda seu filho tomar banho. Ele está vendo um vídeo na televisão, no YouTube, lá na Smart TV dele. E aí faltam 3 minutos para o vídeo terminar. Certo. Aí o filho fala assim: mãe, deixa eu terminar, faltam 3 minutos, deixa eu terminar esse vídeo que eu vou. Não, você vai agora que eu tô mandando, ó. Quem manda aqui sou eu. Eu acho que não custa nada uma mãe ou um pai aguardar os 3 minutos, respeitar aquele ser humano que você tem responsabilidade sobre ele, de criação, de amor, de zelo e até de exemplo. Para que futuramente, quando ele tiver os seus filhos, ele aprenda também a respeitar os seus filhos. Isso não quer dizer que você vai perder a autoridade, mas que você respeita o espaço do seu filho. Tá bom, filho, daqui a 3 minutos você vai tomar seu banho. Daqui a 3 minutos mesmo. Exatamente. Vou botar aqui no relógio. Exatamente. Aí você terminou o vídeo, então, filho, acabou o vídeo, vamos lá, vamos pro banho. Não é? Eu acho que isso é respeito. Entendi. Do contrário, eu acho que é falta de sabedoria, é levar os filhos a ficarem irritados, porque a criança vai ficar irritada. Né? Eu acho que se a pessoa agir com sabedoria, ela consegue exercer autoridade dentro de casa. Pastor Everaldo Pereira é presidente do PSC, também está conosco aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor, muito bom dia. Nas palavras da pastora Luciana, existem pessoas que conseguem irritar as outras. Existem pessoas que são facilmente irritáveis, né? E são irritadiças, são pessoas que realmente, ainda mais num tempo hoje de muita inflexibilidade, que a pastora está esclarecendo, que tem que ser mais flexível, tem que ter um jogo de cintura, mas tem dia que a pessoa não tá boa, não tem não, pastor? Não tem aquele dia que a pessoa tá mais brava, que esses 3 minutos não são 3 minutos, que esse menino toda vez que chama pra tomar banho ele diz que tá vendo um filme de 3 minutos, aí chega aquele dia a mãe brava, coitada, né? Não sei, né? O que o senhor acha? Doutor, bom dia para você, bom dia para a Luciana, pastora Luciana, pastor Gilton, o Júnior também que está aqui, meu amigo deputado Harold, acabou de nos abraçar ainda há pouco. Bom dia também para toda a equipe da 93, que fui recebido lá, quando cheguei na porta já com um sorriso de todos, né? E essa equipe maravilhosa da 93. E também para você que está aí no carro, né? Está em casa, está, enfim, nas suas tarefas, mas está ouvindo a gente aqui. Este assunto, JR, é um assunto realmente palpitante. Nós conhecemos a palavra de Deus, né, pastora Luciana, que ensina como nós lidarmos com todas as pessoas. Eu sempre tenho aprendido na palavra de Deus que eu sempre falo para as pessoas na minha convivência que a Bíblia é um manual do Criador, né? Você quando compra um carro vem um manual, né? Eu aprendi isso, que a Bíblia é um manual. Deus criou e colocou na Bíblia tudo que é necessário para o seu relacionamento com o ser humano, com a natureza, enfim, com todos os setores da vida você encontra na palavra de Deus. Esse relacionamento de pai e filho, eu hoje tenho uma condição realmente, muito especial. Meu pai tem 83 anos, é um pastor, está vivo ainda, minha mãe também, né? São vivos. Sou pai, sou avô,
né? Então a gente tem alguma experiência, tenho 3 filhos, né? A palavra de Deus diz para você não provocar iras, né? Em Efésios capítulo 6, você vai encontrar ali o ensinamento, né? Honra teu pai, citando lá o Velho Testamento, né? Os mandamentos, né? Para você não honrar o teu pai e a tua mãe como filho, seus dias serão prolongados na terra, tal. E logo em seguida, o apóstolo Paulo fala para você não provocar a ira dos seus filhos, né? Então, é muito importante esse relacionamento. E certa vez, Abraham Lincoln disse o seguinte: a melhor maneira de você educar uma criança é você ser exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 sermões, né? Eu sou assim, aqui um pouco discordando da pastora Luciana, eu sou meio rigoroso com o problema da hora, né? A hora, o tempo, é a moeda mais preciosa que Deus deu ao ser humano. Não adianta eu ser um bom médico, ser um bom político, ser um bom servente de pedreiro, um bom pedreiro, enfim, um policial ou até uma pessoa que trabalha num escritório e não poder ter o tempo para vender, porque o patrão me compra é o tempo, né? Então é o tempo. Então é muito rigoroso. Você vê que Deus é tão criterioso com o tempo que os homens já conseguem estudar que tal dia a maré vai subir tal hora, vai descer tal hora, quer dizer, então a tecnologia vai fazendo com que o homem saiba administrar o tempo, né? Então é a mesma coisa com a criança, né? Então vamos ver, efetivamente, se é uma coisa que não vai atrapalhar nada, mais 1 minuto que você vai deixar o seu filho ver ali, é uma coisa assim, que você tem que colocar ele para a criança, que ele tem limite. Ele não pode fazer também a vontade da criança, né? Tem que ter limite. Agora, se é um negócio que não vai atrapalhar a hora de sair ou ir para a escola, coisa e tal, tá na hora de ir para a escola, aí o moleque fica pendurado lá no videogame, nesse negócio todo, tenha paciência, tá certo? Aí o Salomão fala o seguinte: a vara não vai matar, tá certo? A disciplina não vai matar. Então você tem que arrochar a criança, não é isso? Mas eu acredito que a melhor coisa é isso, que o meu pai, que depois que ele veio estudar, depois de já com a idade acima dos 50 anos, até aos 50 e poucos anos, ele só tinha o primeiro ano primário, foi criado no interior. Depois ele se formou, fez bacharel e tudo, enfim, se formou. Mas meu pai, ele sempre ensinou pra gente em casa, né? Era a maneira que ele tratava a minha mãe, era a maneira que ele cuidava dos filhos. Ele falava assim: o melhor psicólogo para mim foi o Espírito Santo, que me deu a moderação para tratar, corrigir, né, e colocar as coisas, os seus pingos nos is, né? Moderação, reverendo Júnior César da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, muito bom dia, seja bem-vindo. Moderação é uma palavra boa para aplicar a esse assunto que envolve provocar os nossos filhos a ira, como diz aqui a nossa ouvinte, é como ela se sente, né? Segundo ela, honra pai e mãe. Muita gente dizendo aqui no nosso WhatsApp, o 968038319, agora que são 11h12, que de fato tentam honrar os seus pais, mas por algum motivo alguns pais insistem em provocar os seus filhos à ira. Daqui a pouquinho vou dar alguns exemplos aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores e aos nossos queridos ouvintes que estão aí em casa. A gente primeiro não entende muito bem o que significa honrar pai e mãe, né? A gente acha que honrar é sinônimo de obedecer, mas não é sinônimo de obedecer, porque honrar na Bíblia significa muito mais do que obedecer, muito mais. Então assim, essa confusão que a gente faz, a gente entende que você deve seguir o que o seu pai diz, ainda que ele esteja errado, né? Honrar não é obedecer, tá? Obedecer faz parte da honra que você deve prestar aos seus pais. Para a gente entender o que significa honrar pai e mãe, a gente tem que olhar na Bíblia os textos que falam sobre as obrigações dos filhos em relação aos pais, né? E aí tem muitas. Por exemplo, só para mostrar uma circunstância, quando Cã descobriu a nudez de Noé, ele estava deixando de honrar Noé. E aí não está ligado à questão de obedecer ou desobedecer, tá? Quando um filho fere o pai, ele também não está honrando o pai, mas aí não está ligado à questão de obedecer e desobedecer. Então a Bíblia ela tem uma série de recomendações em relação a esse relacionamento filho-pai, pai-filho, que a gente poderia resumir na palavra honrar. Agora, o que me preocupa nessa pergunta é uma partícula aqui que dá uma condição, que é o se.
Só que na Bíblia não existe o se. A Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe. E, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então vamos lá. Independentemente do pai estar provocando a ira ou não, você tem que honrar. Porque é o seu papel como filho. Independentemente do fato do seu filho estar honrando você ou não, você não deve provocar ele a ira. Então não tem condição, eu provoco meu filho a ira porque ele não me honra. Não existe isso. Eu não vou honrar meu pai porque ele vive me provocando a ira. Não existe o se, né? O fato de uma pessoa não agir corretamente não me dá o direito de agir erradamente. Quando o senhor diz que honrar é mais do que obedecer é uma palavra que está dentro desse princípio da honra, mas não é tudo, né? Não é o todo. Talvez a palavra respeito aí seja uma palavra seria melhor. Interessante. Isso. Então, quer dizer, assim como o filho tem que respeitar o pai, os pais também têm que respeitar os filhos. Assim como os pais não podem provocar os filhos à ira, assim também os filhos não podem provocar os filhos a ira. É essa a ideia, reverendo João? Essa é a ideia. E aí, veja bem, honrar pai e mãe significa você considerar o seu pai como pai, a sua mãe como mãe e saber que você está na condição de filho. E o pai não vai provocar o filho a ira, por quê? Porque ele sabe que ele está numa condição de filho. O pai na Bíblia, ele está numa situação, num status social superior ao filho, né? O que nós temos nesse versículo aqui em Êxodo 20, Deuteronômio 5, já é uma denúncia das relações de parentesco do antigo Israel. O pai, ele tinha a autoridade, era uma sociedade patriarcal. Então, por que a vida do filho vai bem na terra quando ele respeita o pai? Porque o pai não vai deserdar ele, porque o pai não vai deixar ele sem terra, sem casa. Então, o filho vai bem. Agora, se a gente confundir honrar apenas com obedecer, perceba, quando o filho casa, ele inicia a sua própria família. Enquanto o pai dele está vivo, ele é o mais antigo, é o patriarca. Ele tem uma autoridade maior, mas esse filho, ele exerce autoridade sobre os filhos dele, mas ainda assim ele tem que honrar o pai, né? Então perguntaria, se o avô está vivo, o neto ele deve honrar quem? O avô, que é o pai mais velho, ou deve honrar o pai? Então não é só obedecer, o filho deve obediência ao seu pai, né? Essa é a primeira relação. Ele pode ter um avô que é considerado o patriarca da família, tá no lugar do patriarca, mas a relação dele é direta com o pai. Na parábola do filho pródigo, quando o mais novo pede a herança inteira, ele desonrou o pai? Interrogação. Eu creio que ele quebrou um princípio ao antecipar um momento da sua história. Ele não foi... não avançou num princípio legal, tanto que o pai reconheceu o direito e deu a ele o que era dele, mas ele quebrou o momento em que ele deveria ter direito àquela herança, e nesse sentido ele desonrou o pai. Eu discordo do pastor em parte, viu, Eterno? Eu concordo que ele desonrou o pai, né? Mas não nesse sentido. Porque na realidade ele era o filho mais moço, e o filho mais moço no antigo Israel ele não tinha direito à herança. Quem tem direito à herança é o filho mais velho. Então o filho mais moço não tem... Não na integridade, né? Sim, mas não tem direito. Tanto é que o filho mais velho, quando ele vai reclamar depois, ele pondera exatamente isso. Ele torrou o dinheiro que não era dele, né? Então o pai ele divide a herança, né, para um filho que não tem direito a essa herança. Primeiro ponto. Segundo, só existia uma forma do filho usufruir da herança do pai em vida: matar o pai. Porque enquanto o pai está vivo, quem é o detentor da herança é ele. Então o que esse filho disse para o pai quando disse me dá a parte que me cabe na herança, que era basicamente nenhuma, ele estava dizendo, pai, eu quero que você morra. Mas o seu argumento 2 mata o 1. Por quê? Porque se ele tem direito à herança com a morte do pai, ele tem direito à herança. O senhor disse que ele não tem. Não. Veja bem. O senhor disse que quem tem é o mais velho. O mais velho. Pois é, mas se o mais velho tem direito à herança, o mais novo, ainda que o pai morra, não vai ter direito à herança. Pois é, mas o aí argumento 2 mata o 1. Exatamente por isso, porque o pai, ele distribui a parte que não é do filho, que não pertence ao filho, e dá a ele. Agora, esse filho, ele quer que o pai morra. Por quê? Com o pai morto, ele não tem essa relação de obediência em relação ao pai, desonrou o pai. Que o ponto de que ele não tem direito à herança talvez seja uma controvérsia, talvez haja
alguma discussão em relação a isso. O direito da herança do filho mais moço, ele era pequenininho. Para começar, o filho mais velho... Mas esse é o ponto. Não estão dizendo que era grande ou pequeno. O filho mais velho, quando o pai morre, o filho mais velho, ele exerce autoridade sobre o mais moço. É assim. Então, o filho mais moço, ele só vai ter direito a alguma coisa se o filho mais velho tiver exercendo autoridade sobre ele. Essa é a lei de Israel. Entendeu? Então, é preciso que o filho mais velho garanta, após a morte do pai, participação desse filho mais moço na herança. A intenção é trazer um exemplo prático para o entendimento do nosso ouvinte a respeito do que é desonrar, que não necessariamente é desobedecer, que é muito mais amplo do que a questão da obediência. Alguém pode dizer, eu obedeço os meus pais. Mas o cara, o pai fala assim, ó, não vai a tal lugar. O cara xinga o pai, bate a porta, grita, berra, não vai. Ele não foi. Então ele vai dizer assim, eu obedeci. Mas xingou o pai, falou mal do pai, gritou com o pai, bateu a porta, jogou a almofada no chão, deu um piti violentíssimo, mimimi pra tudo quanto é canto, mas disse, eu não fui. Mas desrespeitou ou não? Sim. Desrespeitou, sim. A questão do patriarcado, a questão do homem, né, do pai, do sistema patriarcal do Velho Testamento era muito forte. Eu acho que até por isso que Paulo ele traz essa questão de não irritar os filhos, né? Porque era um autoritarismo mesmo, né? Era uma figura um general que mandava e as pessoas tinham que obedecer. Só que Êxodo 21, versículo 15, versículo 17, fala que é passível de morte o filho que desonrar seu pai. Então o negócio era bem forte, né? Então a gente está ampliando aqui o que é desonra hoje, né? Como por isso que Paulo disse, não irritei os vossos filhos, porque existem pessoas que irritam mesmo, irritam os filhos, e aí será que você está sabendo também tendo agora sabedoria em criar esse filho para ele te honrar? Porque às vezes a gente vê muito, as nossas famílias hoje, o modelo da família tradicional é raro, não existe. Só um minutinho, pastor Gilton. Então a gente tem que também pensar na família atual, né? E a gente ensinar os nossos filhos biblicamente dentro da igreja, a mãe que não tem o marido ao lado, que cria o filho sozinho, que esse filho tem que honrar sua mãe, que ela exerce o papel de pai, exerce o papel de mãe, que sustenta, que trabalha, que cuida, e ensinar os nossos membros, né, da igreja, que são pais, a entenderem os filhos. Eu sou uma pessoa muito rígida, como hoje eu até havia falado, pessoas que não têm muita paciência, eu não tenho muita paciência, mas eu procuro, dentro dos limites que possam ser exercidos dentro de casa, também respeitar o meu filho. Ele tem 12 anos, ele está numa fase de adolescência, né, entrando na adolescência. Então, eu procuro fazer com que ele obedeça, que ele cumpra com as tarefas, se a gente deixar moleza não cumpre, mas eu procuro também respeitá-lo, respeitar os limites dele. Por isso que eu acho que é muito importante nós irmos para o Novo Testamento também, não usarmos só o Velho, porque Paulo, ele traz um adendo, um complemento. Amplia. Né? Ele amplia essa questão de honrar pai e mãe. Então, acho que a gente deve pontuar muito bem isso aqui. Agora, eu acho que a gente não pode perder de vista que a questão é, eu obedeço ou não obedeço, ou eu acato ou não acato, eu honro ou não honro, mediante certas circunstâncias. Eu acho que hoje as pessoas estão se perguntando até que ponto esse princípio é válido, até que ponto eu tenho que honrar, não importa a abrangência do que seja honrar. Eu acredito que o princípio, ele nesse sentido é pleno, ele deve ser sempre acatado, não importam as circunstâncias, porque a gente não pode pensar no momento, a gente tem que pensar no todo da história, da experiência da pessoa. Eu acredito, JR, que a palavra obedecer, o ato de obedecer, ele estaria contido no conjunto da honra. Obedecer, esse é para nós que conhecemos a palavra de Deus, né, nascido e criado na igreja, aprendi sempre que obedecer é melhor do que sacrificar. Naturalmente que a pessoa mais liberal, eu sempre falo, é o nosso Deus, que deu livre-arbítrio para o homem, né? Ele deu livre-arbítrio, ele não obriga nada a gente a fazer nada. Ele gosta que a gente obedeça, né? Olha, eu prefiro, não adianta fazer sacrifício, me dar dinheiro, subir escada de joelho, nada disso, né? Ele quer que você tenha um coração que agrade a ele, que obedeça a ele, né? Então,
Nós vemos lá no Antigo Testamento, né, ali em Deuteronômio capítulo 6, que diz o seguinte: olha, você, Moisés, faz o seguinte, chama esse povo e ensina esse povo, andando pelo caminho, ao se levantar e ao se deitar. Pega os seus filhos e ensina isso aqui. Salomão, lá no Provérbio 22:6, diz: educa a criança no caminho que ela deve andar, que ela vai crescer e não vai se esquecer. Então, a responsabilidade dos pais, de um modo geral, né, e nós evangélicos, né, que aprendemos isso, é educar a criança, educar a ter disciplina, a obedecer, né, a honrar o pai, né? Muitas das vezes o pastor Júnior colocou muito bem que honra não é obedecer exclusivamente. A pessoa obedeceu, mas não honra o pai. Obedeceu, mas não chega lá, não conversa com o pai, não pede um conselho, vai fazer alguma coisa, né? Honrar o pai é chegar assim: pai, olha só, eu estou querendo fazer isso, o que é que o senhor acha que eu devo fazer, não é? Então vamos ver, isso é honrar o pai, né? Outras coisas mais, a gente podia enumerar aqui, se fosse para enumerar, não é, enfim, é infinito essa quantidade que a gente pode falar. Então, eu acredito o seguinte, que obedecer é um componente essencial dentro da honra ao pai. E aí entra aquele ensino de Jesus a respeito da obediência, e Jesus usa o exemplo do pai que pede o filho para fazer alguma coisa e o filho diz não vou, e o outro diz que vai e acaba não fazendo nada, e o que diz que não iria acaba fazendo. Então a atitude é que é preponderante aí nessa questão do respeitar. Muito bem colocado, Vilton. Do Gostei. que, né? Me parece que vocês observam aqui que existem fases na vida dos filhos que eles têm um comportamento diferente. Eles mudam, ou pelo menos sofrem mais com mudanças ou com pressões externas. É claro que existem crianças que desde pequenininha já aprontam muito. Tem criancinha de colo que bate no rosto da mãe, bate no rosto do pai e ninguém repreende. Olha, a pior de coisa, JR, é que às vezes a gente viaja, por exemplo, no avião. A criança ali bate mesmo na cara do pai, da mãe, e a pessoa tem uma histórias, pastor, sem autoridade. Já vi crianças cuspirem no rosto dos pais, cuspirem no rosto das pessoas que chegam, tá certo? E os pais não fazem absolutamente nada. Então estou dizendo o seguinte, existem crianças que estão ali, pequenininhas. Depois existe uma outra fase que a pessoa pode sofrer as mudanças. Depois vem uma outra fase em que a pessoa quer sair. Depois tem uma outra fase que a pessoa não quer sair mais, e tem que sair, mas não quer sair mais. Tem uma outra. Então nós vivemos de fases o tempo inteiro. Verdade. Os filhos e os pais. Mas a honra Quer dizer, você precisa saber se adaptar a essas novas fases, mas os princípios eles não mudam. A maneira de tratar, a maneira de agir, a maneira de falar muda. Vários ouvintes aqui, por exemplo, colocando que alguns pais, eles não permitem que seus filhos saiam. E mais, tem um ouvinte nosso dizendo, olha, mamãe quer ir com a gente em todos os lugares. Se é para ir ao cinema, ela diz, eu vou. Se é para ir à praia, mamãe diz, sim, eu também vou. Ela disse, nós estamos sufocadas. São as meninas de casa junto com a mãe, que é a menina chefe. Então tem certas coisas que durante um tempo é legal. Agora você imagina bem para essa mãe que adora sair com as filhas chegarem e falam assim, mamãe, é o seguinte, vamos conversar. Nós não queremos que a senhora saia com a gente. Imagina a dor dessa mãe. Eu compreendo tudo, só estou pensando assim, me colocando no lugar da mãe, eu digo assim, meu Deus, deve ser uma coisa muito triste. Quando eu vou pro lugar das filhas, eu digo assim, realmente a situação não tá boa. Veja como as coisas são complicadas. JR, mas tudo é como é falado, né? O pastor Gilton aqui, ele deu um exemplo que eu acho importante, porque houve um diálogo, dizendo que ia ou não, o filho, ele expôs aquilo que ele... Então houve um diálogo. Honrar pai e mãe não significa obedecer sem dialogar, sem conversar, sem ponderar. Não é isso também. Então tem que ter um diálogo. O nosso problema, talvez, seja que muitos de nós, né, enfrentamos um modelo educacional num outro momento. Que a palavra autoritarismo, como a pastora Luciana falou, nos assusta muito hoje, tá? Mas que também nós descambamos para outro lado, do lado da permissividade, da inversão de papéis, da crise de autoridade. Também não é esse o caminho. Eu acho que a gente precisa lembrar uma expressão que está no versículo ali. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. E a pergunta é, o que Deus representa para nós?
Ele é o provedor, ele é o criador, e a gente tem que olhar para os nossos pais dessa forma. O ouvinte dizendo, JR, eu não concordo muito em obedecer totalmente, porque tem muitos pais, JR, que jogam a responsabilidade da casa em cima dos filhos e que usam a obediência em tudo como exemplo para eles obedecerem. Vai lavar a cozinha, vai arrumar o quarto, vai arrumar o banheiro, tá tudo arrumado, agora arruma outra vez. Então o ouvinte está dizendo que tem pais, é o caso dele aqui, que isso acontece. Quer dizer, parece um abuso de autoridade na perspectiva do filho. O pai pode olhar e falar assim, estou preparando meu filho para a vida. Olha Exatamente. Como as coisas têm que ser dialogadas e não repetidas, porque em alguns casos os pais dizem assim, eu fui criado assim, você também será. Só que nós estamos no outro tempo. Verdade. Não estamos no mesmo tempo, né? É necessário uma avaliação clara das mudanças do tempo, Júnior, de não exagerar de um lado ou de outro. O Júnior falou ali sobre o diálogo, não é isso? E aí do dialogar, de conversar. E eu me reporto aqui aquele momento lá de Abraão com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Olha que isso aí até a gente usa aqui, eu não sou advogado, mas usa no meio jurídico esse assunto. Abraão entrou com a primeira petição, né? E aí foi dialogando com Deus até, ali, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, até se tiver 10. Quer dizer, então, essa que é o ensinamento de Deus. Nesse trechozinho da palavra, você vê o ensinamento de Deus, como é que Deus quer o diálogo, e é o exemplo para o pai, dialogar com o filho, olha aqui, vamos fazer assim. Eu entendo, JR, né? Que existem realmente famílias que não há diálogo. E existem imposições. Eu conheci, na minha infância, uma família em que a mãe falava, você vai fazer, e se a pessoa olhasse torto para a mãe, ela pegava a mangueira, dava uma surra, quebrava uma colher de pau nas costas e obrigava a fazer. Então, nós sabemos que isso existe. Relacionamento familiar não é fácil. Filho não vem com bula. Né? Cada filho é um filho. E às vezes a mãe tem 5, 6 filhos e cada um é diferente um do outro. E ela cria o mesmo padrão, todos eles. Uns dão certo na vida, outros não dão. Mas a escolha foi dele. Agora, curiosamente, um estudo revela que crianças criadas de forma rígida se tornam mentirosas. Será que é isso mesmo, gente? 11h31, minha gente. Um estudo realizado por um especialista em desenvolvimento social cognitivo infantil da Universidade McGill, no Canadá, mostrou que crianças criadas de forma rígida, seja em casa ou na escola, tendem a se transformar em excelentes mentirosos. A pesquisa revelou que o índice de mentira dos jovens criados em ambientes relaxados foi considerado dentro dos padrões, já que aqueles que vivem meios severos mostraram-se extremamente rápidos e eficazes ao contar a farsa. Você concorda com essa pesquisa? Primeira pergunta é essa: existe uma famosa frase que diz mente que nem sente. Você conhece alguém assim? Na sua opinião, mentir é um vício? Como deixar de ser um mentiroso? Eu pergunto aqui aos nossos debatedores e também aos nossos queridos ouvintes. Pastor Gilton, o estudo aqui lá da Universidade do Canadá está correto, na sua opinião? Eu acredito que sim, JR, mas é preciso deixar claro que essa ideia de rigidez que a pesquisa aponta é aquela rigidez da pessoa que não está acompanhando o filho, não está ao lado dele, porque só mandar e dizer não pode, realmente pode suscitar aquele comportamento de escapismo pela mentira. Agora, quando a pessoa tem princípios, estabelece limites, exerce uma disciplina, mas está presente ao lado do filho, e ele sente com essa presença, com essa constância, ele sente que ele está sendo bem orientado, ele não tem por que mentir. Então eu acho que a rigidez aqui é no sentido daquela pressão da pessoa que não se importa. Tem que ser assim e acabou. Então, quando é nessa base do tem que ser assim e acabou, a fuga realmente é a mentira, e a própria estatística confirma isso. É porque eu acho que é uma fuga, né? Como eu havia dito aqui, eu acredito que é uma fuga, porque se eu não mentir, meu pai é tão rígido, a minha família é tão rígida, que se eu não mentir a respeito desse assunto, eu vou ser punido.
Já em ambientes mais relaxados, não que seja um ambiente sem nenhum limite, mas ambientes mais relaxados, como dizem na pesquisa, a criança tem a liberdade de dizer, pai, eu realmente errei, eu realmente menti, porque ele sabe que ele tem essa segurança, porque o pai vai entender, vai até o punir, mas vai entender de uma forma melhor do que na outra família. Eu concordo lá no Canadá. Porque a pesquisa se aplica ao Canadá. Então vamos no Brasil, nós temos aqui um ambiente completamente relaxado, né? Hoje em dia nas escolas o professor, ele não pode nem tocar no aluno para apartar uma briga, porque ele é processado. Então você tem um ambiente completamente comprometedor em relação à autoridade. Então o aluno faz o que quer hoje nas escolas, e ainda assim uma das bases sociais do Brasil é a corrupção e a mentira. Então essa pesquisa para mim funciona no Canadá. Aqui no Brasil, se fosse assim, só teria verdade nesse país. Olha aí. Né? Só não teria corrupção nesse país. Mas aí nós estamos falando de criança. Aí você fala de corrupção, você está falando de pessoas adultas. A base, não, estou falando da base. As pessoas se corrompem. Eu estou falando da família. O poder corrompe. Querida, não é só adulto que é corrupto no Brasil. A corrupção começa desde pequeno. Eu vejo isso nas escolas, sou professor. Ué, o aluno quando cola, isso é coisa de adulto ou coisa de criança? A criança já cola na escola. Também, ela já mente. E se você perguntar para ela assim, você colou, ela vai dizer o quê? Não, professor, não colei. Ela copia um texto da internet, bota na prova e diz na sua cara que não fez. Tá, e aí, o ambiente é rígido? Você estudou? O ambiente não é rígido. Eu acho que essa pesquisa, ela precisa ser setorizada. Ela não pode ser generalizada, porque não funciona para toda a sociedade. Não generalizada não, mas eu acho que a criança, a gente está falando de educação infantil nesse caso, eu acho que o desenvolvimento educacional de uma criança, num ambiente rígido, realmente faz com que a criança tenha uma fuga para mentira, sim. Você é professor também, sou formada em educação infantil, então eu não acredito que só se aplique ao Canadá. Foi feito lá, se aplica lá, mas se nós avaliarmos a educação infantil e as famílias que nós temos ao nosso redor, nós vamos ver isso, tá? Porque a criança, ela é fruto daquilo que ela tem dentro de casa. E se ela tem um ambiente fechado, pesado, que ela não pode isso, não pode aquilo, a única maneira que ela vai fazer é mentir. Né? Eu fui criança, eu fui adolescente, né? Então eu não estou falando de algo que eu não conheço, que eu não viva, que eu trabalho com crianças. Então, assim, a criança, ela vai, se ela não tiver segurança nos pais, ela vai mentir. Estamos falando de criança. Agora, a corrupção está no adulto. Cola também está na universidade, está até dentro do seminário, porque começa desde pequeno. Dos nossos seminários. No Brasil é desde pequeno. Eu acredito o seguinte, o problema... Realmente a Luciana, a pastora Luciana colocou muito apropriadamente, nós estamos falando de crianças, né? Que é a base, né? Eu vou citar, eu gosto do exemplo da minha casa, né? Meu pai, ele nem gosta que fale muito sobre isso assim. Não, isso foi meu tempo de ignorância, ele fala assim, né? Mas era o seguinte, se ele chegasse assim, quem tirou esse copo d'água aqui? Aí, não, ninguém falava quem tirou, alguém tirou, porque isso não estava aí, tá certo? E aí tinha que ter o confessar, né? Então confessava, né? Aí ele confessava aquilo ali, que a gente, quem fazia, ele levava lá uma lambadazinha para corrigir daquele negócio, olha, mentira, é do diabo, não faça isso, coisa e tal. Então, nós vamos voltar à origem aqui. É o problema do diálogo, de em casa. Eu acho que a essência do ser humano é corrompida. A gente precisa aprender. Nós temos a essência pecaminosa. Então, nós orientamos, né? O que eu acredito realmente é que nós hoje estamos numa sociedade que está difícil, né? Em todos os sentidos, né? Porque o professor ali, você também que é professora, professor Júnior, professor aqui, pastor e pastora, sabe que, lamentavelmente, aí é uma questão conjuntural do país que foi tirada um princípio de autoridade, foi quebrado em todos os segmentos da sociedade. Essa aqui é a verdade, né? Daí é uma questão política que a gente não é o momento de discutir aqui. Foi quebrado o princípio da autoridade. E, lamentavelmente, isso repercute. Como as crianças estão na escola aprendendo essa quebra de princípio de autoridade, é difícil para nós que somos cristãos, que praticamos a Bíblia, também ter em casa uma condição de fazer essa educação conforme nós aprendemos. Eu que aprendi nesse tempo todo. Mas a pesquisa, voltando à pesquisa, ela tem naturalmente o seu fundo de verdade. Efetivamente, se, conforme colocou aqui a pastora Luciana, se houver realmente
fugir do padrão, que é o padrão que Deus nos dá de exemplo, que é ficar com autoritarismo, não é? Com uma pressão em cima da criança, sem dialogar, sem mostrar o porquê que pode, que não pode. Se você não mostrar, você não tem diálogo, não tem moderação. Ó, meu filho, você não pode fazer isso aqui por causa disso e disso e disso. Aí vai ter mentira mesmo. A impressão que dá é que a criança estaria mentindo para se adequar ao modelo que os pais querem que seja, modelo estabelecido. Então, o modelo rígido é esse. O copo tem que ficar aqui. Se mexer no copo, a camisa tem que estar assim. Então a criança vai e inventa uma história para estar. Tem que dizer o porquê. Não, pois é. Tem que dizer o porquê. Se não adianta ser assim, ó, tem que ficar aqui porque tem que ficar. Não, tem que ficar aqui porque assim. Condicionamento. O estudo parece apontar, a pesquisa, o estudo parece apontar que a razão que as crianças mentem é essa razão, para se adequar àquela rigidez estabelecida pelos pais. O estudo também diz que crianças em ambientes mais relaxados, é o que diz a pesquisa, ela está dentro, a criança está dentro de um índice de mentira considerado dentro dos padrões. Isso entre aspas aqui. Que para nós que conhecemos a verdade, a mentira nunca tem espaço. Mas isso é ensinado desde a infância. A tendência do ser humano é a mentira. É a nossa carne, pecado. Isso é rompido com o ensino da verdade, que é ensinado verbalmente e muito mais na prática. Porque se o mesmo pai que diz para o filho, não minta, é o pai que, quando parado, resolve oferecer algum dinheiro, ou uma facilidade, ou uma corrupção de qualquer gênero, o discurso dele cai por terra. O filho pode, enquanto debaixo da autoridade do pai, manter as historinhas mentirosas para de alguma forma agradar ao pai, mas haverá um momento em que o filho será tal qual o pai ou a mãe. Na verdade, quando a gente pensa nisso aí, a gente está falando do comportamento hipócrita, né? Isso. Desenvolve a pessoa que cresce dentro de um ambiente de repressão, ele desenvolve um comportamento da hipocrisia. Ele tenta vender uma imagem de ser aquilo que ele não é, para agradar o pai, para agradar o pastor, para agradar quem quer que seja. Agora, quando o pastor Júnior fala de mentira como sendo um traço da cultura brasileira ou da sociedade, então nós estamos falando aí de um outro fenômeno que também é mentira, mas são dois fenômenos diferentes, e então eu acho que a pesquisa se aplica ao fenômeno mais da hipocrisia, de tentar parecer ser o que não é. Uma outra coisa que é bom a gente lembrar, né, quando nós tínhamos escolas, não estou defendendo educação rígida, não é isso, estou fazendo uma constatação também, só para comparar, né? Quando nós tínhamos uma escola mais rígida no nosso país, os jovens tentaram mudar o país. Hoje a gente tem uma escola completamente relaxada e alunos alienados à situação social e política do país. Então, quando eu disse que essa pesquisa, não estou dizendo que não funciona, eu estou dizendo que ela precisa ser contextualizada. Então ela funciona em alguns locais. Eu acho que aqui no Brasil, se a gente fizesse a mesma pesquisa, talvez a resposta seria exatamente o inverso. Porque nós temos poucas escolas rígidas. Vale para nossa reflexão e o cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos e com os nossos pais e com os nossos iguais e também com os nossos amigos, porque afinal de contas, ter amigos faz bem à saúde. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha, a pesquisa é mais um desses estudos interessantes, né? A pesquisa aponta exatamente isso aqui, um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que associou o número de amizades de uma pessoa ao nível da proteína fibrinogênio, que tem efeito coagulante e em excesso pode aumentar até a pressão sanguínea e causar doenças cardiovasculares. Aqueles com menos amigos apresentaram maior quantidade da proteína e ciclos sociais reduzidos demonstraram ter no corpo impacto semelhante ao do tabagismo. Meu Deus! Pessoas com poucos ou nenhum amigo, além de terem tendência à depressão, podem desenvolver hábitos prejudiciais à saúde, como o sedentarismo. Também tem um elevado índice de estresse. Você concorda com a pesquisa? Para você, um bom amigo é aquele que
Que está sempre ao seu lado. Quais os seus critérios na hora de escolher os seus amigos? O que a Bíblia ensina sobre amizade? Quero ouvir os nossos ouvintes e aí os nossos debatedores ouvintes. Você tem quantos amigos? Conta pra mim aqui. Quais são os seus amigos ouvintes? Pastor JR, se for contar os do Facebook. Vamos ver o que os ouvintes vão responder. O Facebook chama de amigo, né, Pastor Gilton? Pois é, mas a verdade, JR, que eu estou tendo uma experiência muito positiva, muito agradável na organização do Congresso da Terceira Idade Vida Radiante. Eu vejo como os idosos que participam do Congresso valorizam a amizade, como isso é benéfico para a vida deles. Há pessoas que estão vivendo casos de depressão, vivendo situação de isolamento social e familiar, e que muitas vezes descobrem num amigo da igreja ou num amigo de participar de um congresso aquele apoio, aquele amparo que ela precisa. Então, mais do que nunca eu tenho visto que a amizade é remédio, a amizade é cura, a amizade é bênção na vida da pessoa que consegue construir uma nova amizade. Ouvinte aqui no nosso WhatsApp é o 968038319, 968038319, dizendo que amigo de verdade tem 3. Então, quando você faz a classificação de amigo para amigo de verdade, é sinal que o amigo não é de verdade. Provérbios, JR, Provérbios capítulo 18, todo mundo conhece essa parte, eu vou aqui na linguagem de hoje, que diz assim, eu gosto muito dessa tradução: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então, o camarada que só quer viver sozinho, ele é um egoísta na realidade, né? Então você não quer ter amizade, não quer repartir. Quando você tem amizade com a pessoa, você é bom receber, né? E é bom você dar. Então, quando você é amigo de uma pessoa, você pode estar certo que você vai atendê-la. O amigo quer dizer estender a mão, né? Que é? Aí no próprio 18:24 diz o seguinte: algumas amizades não duram nada, mas há verdadeiro amigo e mais chegados que um irmão, não é isso? Então o que acontece? O que é um irmão? O irmão é bom a gente ter o nosso irmão, nossa irmã, né? Isso dá uma alegria, né? Você ter o seu parente. Então tem amigos que se iguala a essa afirmativa aqui de Provérbio. Então, olha, eu acredito que a amizade, quando você tem um amigo, você se dá. E Jesus deu esse exemplo: olha, vocês não são apenas meus discípulos, vocês são meus amigos, eu os considero amigos, porque a amizade é muito importante, que Jesus, sendo filho de Deus, ele quis ter amigos. Olha aqui um ouvinte dizendo, pastor, amigo de Face é mentira, só quer olhar suas fotos, seu namorado, eu tenho poucos, tenho 10 amigos. Olha, tem mais do que outro ouvinte que tinha 3, verdade. Hein, pastor? Olha só, JR, eu venho de um ambiente familiar, né, que a minha mãe, ela tem amigos de infância até hoje e tem contato e desenvolve uma amizade séria. Então eu tenho esse hábito também. Hoje vinha comigo uma amiga do jardim de infância. Olha. E hoje ela teve um contratempo e não pôde vir. Nós estávamos combinados de virmos juntas para depois almoçarmos juntas. É a Mônica Tiscorne, que ela estudou comigo no jardim. O pai dela era o dono do colégio e nós estudávamos juntos. Eu acho que o amigo, ele traz saúde para nossa alma. Você ter com quem contar, com quem rir, aquela pessoa que fala assim, vamos, topa tudo, tá junto contigo, na alegria, na tristeza, você não tá bem, ela tá orando por você, ela vai te visitar, ela tá na sua casa como família. Então isso é muito importante. As pessoas que vivem isoladas, elas têm tendência não só à depressão, mas a serem carrancudas. Pessoas desagradáveis, que ninguém gosta de estar do lado porque ela não sabe lidar com gente. E Jesus mostrou um grande ensinamento, né? Que ele gostava de estar com gente. Eu preguei domingo sobre João, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Quem estaria na casa de um leproso? Quem faria amizade, sentaria na mesa com um leproso? Só Jesus. Então a gente precisa ter esse exemplo na nossa vida. Amar as pessoas, sim, mas tem aquele amigo, né, que é mais próximo, que você pode contar, e isso é importante para a nossa vida, isso é importante desenvolver nos nossos filhos, porque cada dia mais as crianças estão dentro dos quartos, só na internet, e não fazem amizade. Ouvinte dizendo, tenho poucos amigos, só o namorado, a minha irmã, alguns irmãos em Cristo, não abro mão deles em hipótese alguma. Outro ouvinte dizendo aqui, olha, a Juliana, ela é minha amiga há 23 anos e eu tenho 32, que beleza, hein? Muito bom aqui, o ouvinte dizendo aqui,
Outro dizendo, Thaís Freitas, é minha amiga. Olha, que beleza aqui, vários ouvintes dando nome, inclusive, dos ouvintes. JR, o amigo que a pastora descreveu, eu só tenho um. E olhe lá, hein, tá aí o ouvinte. Outro ouvinte dizendo, amigos de verdade eu tenho. Meu marido, meu filho, meus pais e meus irmãos. Alguns vizinhos, e já acho que eu sou uma sortuda. Os de longa data estão guardados no coração, diz aqui outra querida ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu tenho aqui uma amiga que é muito grande, a minha cunhada, olha que beleza, hein? Que família, hein? Eu tenho 5 amigos verdadeiros, além do meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos, porque eu considero que além de família, eles são meus amigos. JR, essa pesquisa aqui eu já me identifiquei mais, né? Principalmente porque eu vejo que a tecnologia nos abriu o mundo, mas ao mesmo tempo fez com que a gente se fechasse cada vez mais para o relacionamento interpessoal. E a gente precisa entender que não há como viver o cristianismo sem amizade. Com certeza. Tá? Jesus Cristo, ele convida pessoas para ter uma relação amistosa com ele, caminhar com ele, andar, comer com ele, passar por aí com ele. A vida cristã é um chamado à vida comunitária. E a gente está perdendo muito. Então, na realidade, eu não posso pontuar cientificamente aqui, né, em relação às substâncias do organismo que foram citadas aqui. Mas uma coisa eu posso dizer como pastor de igreja, né, que a gente está se isolando mais, é fato. E que a gente tem na sociedade brasileira e nas igrejas mais pessoas com problemas emocionais do que tínhamos há anos atrás, eu percebo que sim, muita gente com depressão. As amizades, pastor Gilton, a amizade da igreja, aquela amizade de vida inteira. E a pessoa criava um vínculo ali, e a pessoa ficava amiga na adolescência, por exemplo, quando era adolescente, aí depois jovem, casou, tava junto, é aquela pizza após o culto, é uma amizade ali que constrói, vai visitar um orfanato, tá todo mundo junto, vai para evangelização, tá todo mundo junto, cria um vínculo tão forte, mas parece que hoje as pessoas estão desapegando disso, até porque elas estão tendo, não são todas evidentemente, mas alguns têm dificuldade de assumir compromisso com a igreja. Então não assume compromisso com a igreja, não criam vínculos com as pessoas da igreja. E ao não criarem vínculos com as pessoas da igreja, deixam de ter amigos. Aí diz assim, não, mas lá na igreja tem muita gente falsa. Onde é que não tem? A verdade, JR, é que nós estamos vivendo num tempo de superficialidade, não só nos relacionamentos, mas superficialidade em relação a todas as questões. Você vê hoje que a gente não tem mais militância em nenhum campo da vida da sociedade. Nós temos militantes profissionais ou pagos. Você não tem militância mais sindical, política, nada. Então há uma superficialidade. E eu vejo que também nos relacionamentos da igreja existe essa superficialidade e até muito utilitarismo, muito usar para conseguir alguma coisa, mas a amizade mesmo está caindo. Nosso encorajamento a você para que você de fato reconheça a beleza e a bênção de ter amigos mais chegados que irmãos, pessoas especiais para sua vida. Assim como você quer ter amigos, seja um grande amigo de alguém especial. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. E aí, Marcela? JR, perguntamos aos ouvintes a respeito do nosso primeiro tema, se na opinião deles, eles acham que quem não honra os pais, no futuro vai acabar não sendo honrando pelos filhos, e 87% deles acham sim, que se não honra hoje os pais, no futuro os filhos não irão honrar. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Hoje o tempo está corrido, hoje começa o horário eleitoral e nós temos os ajustes de tempo aqui para nos adequar dentro do tempo exato em que o programa eleitoral precisa entrar no ar. Pastora Luciana Machado, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JR, estar aqui mais uma vez. Quero deixar um abraço para minha querida irmã Fabrícia Aragão e sua família e para o meu esposo querido.
Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço, irmão. Obrigado, JR, um abraço a todos, um abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Pastor Everaldo Pereira, um abraço, querido. Um abraço e provérbio para terminar. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos de quem dá presente. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Olha aí, pelo amor de Deus. Pastor Gilton, obrigado, querido, um abraço. Obrigado, JR, mais uma vez. E quero deixar aquele abraço lá para minha igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo. Deixar um abraço para a equipe do Jornal Novas e o povo lá de casa que está ligadinho na 93. Bênção puríssima, nós vamos orar juntos. Agora eu vou pedir a pastora Luciana para orar conosco. Vamos apresentar as questões que nós discutimos hoje aqui, a questão da importância da honra aos pais, a questão de não provocar os filhos à ira, a bênção da verdade, a luta contra a mentira que dura a vida inteira e a preciosidade da amizade que é desenvolvida. Ninguém vira amigo de repente. Amizade é uma construção que se baseia em princípios dos mais diversos a serem aplicados à nossa vida. Nós vamos orar juntos hoje, pastora Luciana, e vamos apresentar todos esses temas diante de Deus, assim como nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Mas nesta semana, a nossa querida Andréia Maier, que é a nossa líder aqui na 93 FM, ela completou mais um ano de vida e nós queremos agradecer a Deus pela vida dela. Então, quando ela fez aniversário, ela não estava aqui ao vivo para a gente poder homenagear, honrar e orar pela vida dela, mas aproveitando que ela está aqui com a gente hoje, retornando de um período curto, mas muito especial de descanso, nós queremos agradecer a Deus pela vida dela. Dizer para os nossos ouvintes que nós precisamos que todos orem por nós o tempo inteiro e peço a vocês que incluam o nome da Andréia nas suas orações. É de muita responsabilidade o trabalho que ela tem. E ela tem feito tudo com muita bravura, com muita galhardia, com muita entrega, dedicação. É uma grande líder que desenvolve um trabalho muito especial para a glória de Deus, trabalho que tem abençoado milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, mas tem sido tão de perto, ao mesmo tempo que consegue olhar lá longe, consegue olhar para muito perto e perceber os detalhes da vida dos seus liderados. Isso é uma qualidade para poucos, conseguir enxergar longe e ter sensibilidade para perceber o que está muito perto. Por isso, nesse dia, nós honramos a sua vida, agradecemos a Deus pela sua existência e pedimos a você, ouvinte, que continue a orar pela Andréia Maia. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez entramos em Tua presença para te clamar pelas pessoas que estão agora nos hospitais ou mesmo em suas residências com enfermidade no seu corpo físico, aqueles que estão sofrendo luto, Pai, consola os corações, ajuda-os, Senhor, a passarem por um momento tão terrível de dor. Te colocamos, Senhor, todos os temas que foram abordados aqui. Pai, que nós sejamos bons pais para os nossos filhos. Senhor, que eles também aprendam a nos honrar conforme diz a Tua palavra. Que nós desenvolvamos relacionamentos interpessoais sadios, não só dentro da nossa família, como entre amigos, dentro das nossas igrejas, onde quer que estejamos. Pai, muito obrigada, porque hoje, Pai, nós estamos aqui também entrando em oração pela vida da Andréia Maier, que é uma líder exponencial aqui nesta rádio, há tantos anos trabalhando neste lugar, com uma visão ampla, Senhor, para as coisas do Teu reino, não somente comercial, mas uma visão do Teu reino. Que o Senhor continue abençoando a vida dessa mulher, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho aqui na rádio, sendo, Pai, um referencial sempre de vida para as pessoas que a cercam. Abençoe, Pai, cada dia mais. Nós pedimos pelos ouvintes, pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.